Hoje nós vamos dar um mergulho no tempo e descobrir como era ser mãe atípica na igreja há umas décadas atrás. Um spoilerzinho para você, não era muito fácil não. Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Este aqui é um programa que deseja fazer chegar até aí onde você está. Muito conteúdo inspirador, informativo, acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiências e outras singularidades. Ajuda a gente, então, faz um favorzinho muito especial para a gente conseguir espalhar essa mensagem para muita gente. Curte esse programa, compartilha, deixa o seu comentário também. É muito importante conhecer a sua opinião e também fazer aquela interação gostosa que a gente consegue fazer aí no universo online, que aproxima um pouquinho a gente também. E se você acha muito importante ter um programa como esse aqui na TV Viva Promessa e tantos outros, você pode fazer parte dessa missão com a gente, sabe como? Sendo um amigo da missão. Você pode fazer uma contribuição que não seja onerosa para você, mas que com certeza vai fazer toda a diferença aqui para que a gente possa produzir e fazer chegar muitos conteúdos de qualidade para você. Os dados vão estar aparecendo aqui e toda contribuição é muito bem-vinda, a gente agradece. Bem, e hoje, sem mais delongas, para a gente entrar na nossa conversa gostosa que nós preparamos hoje para você, com a missionária Marlene, nós vamos conversar sobre como que era ser mãe atípica há uma época atrás, muito importante para a gente entender essa vivência, essa construção histórica na nossa igreja também. Mas antes de eu chamar a missionária Marlene, deixa eu fazer a minha audiodescrição para que os nossos amigos que são cegos, né, que têm algum tipo de deficiência visual, possam compartilhar um pouquinho da minha imagem. E destacando, tá? Que a audiodescrição do cenário fica aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo grisalho até na altura dos ombros, lisos. Hoje eu tô vestindo uma roupa toda amarela, né? São tons de amarelo. Então, uma blusinha cacharel amarelo, uma calça amarela, um blazer preto, uma bota preta e um lencinho também com tons de amarelo, tá bom? Agora que você conhece um pouquinho da minha imagem também, vamos chamar a nossa convidada, a missionária Marlene. Missy, chama ela carinhosamente de Missy, tá? Missy, seja muito bem-vinda. É maravilhoso ter você aqui com a gente. Faz tempo que eu quero ter essa mulher aqui com a gente. E hoje ela conseguiu aquele espacinho na agenda, encaixou para a gente ter aquela conversa bem gostosa, né? Que a gente já conversou de ter há muito tempo já, né, missionária Marlene? Seja muito bem-vinda, fica muito à vontade. É um prazer ter você aqui no Inclusão Entrevista. Vou deixar uma palavrinha para você agora, dizer quem é a missionária Marlene, tá? E fazer a sua audiodescrição de imagem. Ju, sua linda, muito obrigada pelo convite. Me senti privilegiada em poder estar aqui com você e com todos esses que estão conosco, estarão conosco no tempo que for aí ter acesso a esse momento tão especial para mim, para você. Sou uma grande admiradora do seu trabalho, já falei isso para você. Que Deus continue abençoando aí você e toda a sua equipe. E aí, o nosso abraço carinhoso a todos. E de antemão eu gostaria de fazer a minha autodescrição, né? Eu sou mulher preta, tem gente que não gosta que fale esse termo preto. Eu falo, os brancos não podem opinar na nossa cor, deixa a gente falar do jeito que a gente quer.
Isso é importante. Mas é assim que os negros, né, que chamados negros anteriormente, conquistaram aí, né, o seu espaço, podemos dizer. E tenho orgulho de ser mulher preta, tenho muito orgulho da minha raça e tenho orgulho da minha vida, construída com choros, né, com muitos prantos, com muitas alegrias, muitas realizações e tudo que uma vida aí oferece para todos nós, né? E hoje eu estou, para matar a curiosidade de muitos, usando uma lace, tá? Eu uso uma lace de cabelo natural, de franja, castanho escuro. Estou usando um batonzinho assim para puxar um pouquinho a cor do meu blazer, que é rosa, um rosa bem cheguei. E eu gosto de cores fortes. Usando uma camisa, né? Uma camisa de manga longa, com os punhos em whippear, que é da minha própria loja. Uso um óculos, alguns acham até um pouco grande para o meu rosto, mas como, né, eu gosto, então eu uso um óculos quadrado. E é isso, da parte que vocês, né, poderiam estar vendo da minha pessoa, é isso. Estou aqui com uma orquídea de um lado, uma ráfia aqui do outro lado, né? Escuto barulho para quem não está vendo. Uma ráfia que eu tenho desde quando vim para cá, que é uma palmeira. E é isso, gente. Emocionada, já chorei. E não sei não. Não sei não como que vai ser, porque mexer, né, lá no baú não é muito fácil não. Mas eu estou aqui feliz, tá? Feliz. Um pouquinho de mim. Depois eu vou falar mais um pouco, mas assim, meu nome é Marlene da Silva Mendonça, missionária, pastora, aposentada, me aposentei pastoreando a igreja em Taipas, um amor assim profundo por onde eu passei, mas finalizei ali o meu ministério, muito abençoado com os irmãos. Infelizmente foi na época da pandemia, que a gente nem fez um momento de despedida, que não deu, porque não podia, né? Mas me aposentei. Falando aí da minha família, a nossa família é uma família pequena. Nós somos em 3 irmãos e uma sobrinha irmã. Então tem meu irmão Marcos, que é depois de mim, a Márcia, que foi a nossa caçulinha, que até meu pai só deixou eu me casar, porque ele falou assim, a Ruth está com 6 meses de grávida, e depois quem vai cuidar dela? Ela é a única menina em casa. Aí o Zé Augusto falou, não, deixa a gente casar, que eu mando a Marlene aqui para ela ficar. E eu fui ficar, cuidar da minha mãe, quando ela teve a Márcia, com 1 mês de casada. E depois eu não queria voltar mais pro casamento. A Márcia era tão linda, tinha uma pele tão linda. Quando ele veio me buscar, eu falei, eu não quero ir, eu quero ficar cuidando da Márcia, né? Então a Márcia é o nosso xodózinho, uma bênção, minha irmã, minha amiga, eu sou meio mãe dela também. Os 2 irmãos meus moraram comigo, assim, passaram um tempo comigo, então a gente é assim, ó, carne e unha, né? E aí veio filha do meu irmão, com a irmã do pastor Davi Salviano, a Ellen, que é a nossa sobrinha irmã, que é o nosso amor também, né? Então, dos meus pais vieram assim, aí vieram os sobrinhos, né? E aí, dos meus filhos, o Sandro, a Grace, o Sandro com 47 anos, a Grace com 37, e do Sandro, que casou há 22 anos atrás, 21, 22, estou meio perdida aqui, 22 anos atrás, eu tenho 2 netos que eu amo, Vinícius, com 20 anos, e o Guilherme, que vai completar 14 anos agora, no mês que vem. Tudo assim, criado aos pés de Marlene, né? Uhum. Que a gente sempre ali, inclusive tem muito em casa hoje. E aí, da Grace, também casada, tem o Akin. Ah, meu Deus, o nosso xodózinho. O Akin está com 2 anos e 7 meses. Mês que vem para cá. Então, eu tenho esses 2 filhos, abençoados, maravilhosos. Nós somos uma família muito unida. E
os outros filhos que eu quero deixar aqui, assim, não vou mencionar nome para não deixar nenhum de fora, mas um beijo para os meus biológicos, para os meus, né, de coração, para os meus netos biológicos, meus netos de coração. E é muito importante poder falar isso aqui para vocês, o quanto eu os amo e o quanto vocês me ajudaram a ser quem eu sou hoje, estar onde eu estou hoje. Né? Uma pessoa abençoada por Deus. Zé Augusto faleceu depois dos 22 anos de casamento, acometido de uma enfermidade que o levou em 1 mês de tratamento e menos de 24 horas de internação. Foi muito difícil. Fiz até uma mensagem esses dias sobre perdi meu chão e agora perdi mesmo o chão. E por esses que eu falei para vocês aí, Grace e Sandro, foi que eu reagi. Porque na hora abriu aquele buraco negro na minha frente. Eu falei, eu não quero mais viver, eu não quero meu primeiro amor, assim, meu primeiro namorado, meu primeiro noivo, único, né? Meu único marido na época. E aí eu fiquei assim, e quando chegou a notícia, eu fiquei muito abalada e falei, não quero viver mais também, quero morrer, quero ser enterrada com ele. O Espírito Santo falou assim para mim, os seus filhos. Nitidamente, como eu estou falando aqui para você, quem vai cuidar deles? Entrou uma força, irmãos, dentro de mim, isso é um testemunho. Muitos nem acreditaram que, de fato, isso possa acontecer. E eu expressei, tem coisa que a gente tem que expressar, verbalizar. E eu disse, pelos meus filhos eu vou reagir. Aquilo entrou assim, ó, dentro de mim. Eu senti que entrou assim, me levantou. Chorei muito, sofri muito, mas reagi por eles. Então, por eles que eu sobrevivi. Se tivéssemos que dar um tema hoje para essa entrevista, seria sobreviver. Sou casada agora há 19 anos com o presbítero Ari, onde Deus também tem nos abençoado bastante. E estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Tem muita gente que já conhece, né? Mas contar um pouquinho da minha história aí para todos vocês. E creio, Ju, que vai ser um momento assim muito bom mesmo, né? A gente sente essa coisa boa, assim, essa paz interior, né? Essa alegria de poder estar aqui falando um pouco. Já contei muito a minha história, mas falando um pouco para pessoas que caminham pelo mesmo caminho que eu caminhei. Que não é fácil, mas é possível. Estou aqui, venci, e daqui a pouco falo mais um pouquinho para vocês dessa trajetória. Que bênção, que gostoso ter você aqui. Muito é uma bom, bênção. muito bom. É muito gostoso ter você aqui, missionária Marlene, pra gente. Muito obrigada. E como você falou, né, hoje você vai deixar um pinguinho de você aqui pra gente. Então eu tenho certeza que muitas mães, muitos irmãos e muitas outras pessoas que estão conectadas aqui com a gente vão ser abençoados por esse seu pedacinho que você vai deixar aqui no Inclusão Entrevista hoje. Muito obrigada, viu? Pra gente começar, eu vou fazer a primeira pergunta, tá bom? Para você contar um pouquinho pra gente dessa sua história, né? Quem é a Marlene? Você falou que você é missionária, pastora, mas você também é mãe, né? Mãe e tem um filho que é surdo. Então, pra gente é um desafio importante, né? Para uma mãe, para uma mulher se tornar mãe, a maternidade já é desafiadora. Aí quando você tem um filho que te traz alguma questão, né, alguma singularidade, o desafio aumenta um pouco, né, missionária? Então, conta um pouquinho pra gente essa porta, né, que a surdez também entrou na sua vida. Como é que foi essa sua história? Tá bom, vou voltar um pouquinho ali para falar mais um pouco sobre a minha família e já entro nessa questão da porta da surdez. Então, como a Ju já falou, sou mãe de surdo, né? Sou mãe de surdo, tenho honra em ser mãe de surdo, sou muito feliz por ser mãe de surdo.
tá? Nunca tive infelicidade, tive muitos perrengues, sim, mas infelicidade não. Bem, sou paranaense, né? Amo, tem duas coisas assim, além de muitas outras, mas nesse foco aqui que eu queria falar, que eu amo muito, né? Que é ser paranaense e ser promessista. Já me convidaram muito para ir para outras denominações, para receber carteirinha de pastora que a Igreja Adventista da Promessa não me deu. Eu falei, não preciso de nomenclatura, né? Mas eu amo ser promessista. Mas vamos lá. Nasci em 1960, tá? Dia de ano novo, 7h30 da manhã, em Mandaguaçu, no Paraná. Tive uma infância, assim, de muita responsabilidade, porque eu falo assim, desde quando eu me entendo por gente, eu já tinha responsabilidades em casa. Porque minha mãe era costureira, e eu cresci vendo minha mãe debaixo de uma máquina de costura, debaixo, assim que a gente fala, porque a máquina era um móvel, né? E assim, de pé, de acelerar assim no pé, né? Tinha o pedal. E eu cresci vendo minha mãe costurar e tinha responsabilidades com tudo, de comprar coisas para nós e para a vizinhança, de fazer café, de limpar a casa, de varrer casa. A primeira imagem que eu tenho da minha casa era um barraco. Era um barracão de carvão e se tornou a nossa casa. Então, desde quando eu me lembro de casa, eu me lembro de uma casa sem piso. De uma casa que a gente passava barro, buscava barro no rio, um barro branco, quem já fez isso deve conhecer. A gente ia lá, buscava, juntava os vizinhos, ia lá, trazia aquelas latas, desmanchava aquele barro na água e passava uma vez por semana para ficar melhor, né? Então foi assim que eu cresci, valorizo muito hoje tudo, porque nasci no sítio, mas logo viemos e depois que eu me lembro, não tenho outras memórias de morar em outro lugar. Então a minha vida inicia num barracão de carvão adaptado para uma família, de um casal e uma filha que era eu, né? Que sou eu, ainda existo. E ali naquele barracão, eu até vi uma frase que eu achei muito interessante. A mulher transforma um barraco em uma linda casa. E foi isso que minha mãe fez. Ela transformou aquele lá, dividindo com armário, com guarda-roupa, transformou numa casa. Bem, então foi ali em Mandaguaçu, essa cidade é próxima daqui, que eu nasci. Meus pais se chamam Manuel e Ruth, graças a Deus vivos, que era o meu sonho estar perto deles, vocês vão entender por quê. Ambos têm 89 anos, nossa força, nossa base, nosso tudo, né? Meus pais. Um sonho era voltar para perto deles e isso aconteceu depois da minha aposentadoria. Eu me aposentei aos 60 anos, lá em Taipas mesmo, e estamos todos morando em Maringá e congregando na Igreja Adventista da Promessa da Cariovaldo, que é a igreja que eu fui apresentada com 2 meses de idade pelo pastor José Miguel Soares Filho. Ele me apresentou nessa igreja. Então, a minha história está aqui, na IAP Cariovaldo, e é muito importante, foi muito bom para mim, né, poder voltar. Já falei que congrego ali, fiz seminário aqui em Maringá, onde resido atualmente, né? Fiz seminário no Vale Azul, na época era o pastor Francisco Celestino Chagas, o nosso diretor, com a sua esposa Abdinar Chagas. 14 anos eu tinha, irmãos, e foi uma coisa que eu demorei para contar essa parte, até eu não entendia, mas por que eu fui para o seminário? Então aqui começa um pouco da minha história. Me aposentei como pastora, como missionária, beleza, mas como isso começou? Não começou por mim, eu não sei. Eu sempre digo que eu não escolhi o ministério me escolheu. Eu sei que eu abandonei a 7ª série para ir para São Paulo, queria ficar lá, que todo ano a gente ia para lá e tinha possibilidade de eu ir antes de dezembro. Eu abandonei a 7ª série, na época minha mãe não fez muita questão, e fui. Passei 4 meses. Quando eu voltei, minha cama estava pronta.
Minha cama estava pronta. Meus pais estavam com problema sério, né, conjugal, né, estavam para se separar. E Que difícil, né? mas foi bom. Uhum. Eles não queriam que eu ficasse participando de toda aquela situação. Então, o que eles fizeram? Arrumaram para ir para o seminário. Ser missionária. Eu não tinha esse propósito de ser missionária. Eu queria ser professora, eu queria ser cabeleireira, eu cortava o cabelo das minhas amigas, entendeu? Eu era líder, já era líder da vizinhança. As meninas não brincavam sem mim. Só que elas não tinham responsabilidade, então elas ficavam me esperando terminar o serviço da minha casa para brincar comigo, né? E aí, meus pais arrumaram isso. Assim que eu cheguei de São Paulo, aí já estava tudo certo. O pastor Charles já tinha ido lá em casa, já tinham conversado. E com 14 dias que eu voltei de São Paulo, me mandaram para o seminário. E lá, eu já era uma dona de casa, com 14 anos, trabalhava, lá eu fui passadeira, lá eu fui cozinheira, lá eu fui da limpeza, fazia limpeza, estudava e ainda estudava à noite no ginásio, né? Voltei a estudar, né? Eu perdi um ano, voltei a estudar. Então, nessa trajetória, né, de seminário, eu me encontrei, comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar, comecei a conhecer um pouco mais e conheci um rapaz lá, quer dizer, ele me conheceu, né? Já me conhecia das vigílias, já estava me esperando lá. E aí a gente, depois que ele saiu do seminário, enfim, namoramos à distância e por carta, porque ele já estava no campo pastoral em Jaguapitã. Noivamos em 75, eu com 15 anos, eu saí do seminário, né, depois que terminei o curso, e nos casamos. Com quantos anos, Marlene, mesmo? 16 anos. Nossa, muito adolescente. nova, né? Completei 16 anos, dia 1º de janeiro, e me casei dia 15 de janeiro. E já fomos para um novo campo pastoral, que foi o campo de Autônia. Então, resumindo, ficamos em Autônia por alguns meses. A casa que eu morei, gente, olha, só Jesus na causa. Foi muito difícil, é uma outra história de onde eu passei minha lua de mel, por exemplo, né? Mas é uma outra história que não vamos contar agora. Mas depois que nós estávamos lá, depois de 9 meses que nós estávamos lá, pastoreando pelo sítio, andando a pé, naquelas poeiras, chegava na casa de irmão cheio de poeira, mas foi uma experiência muito boa também, nosso primeiro campo missionário. Depois de 9 meses eu engravidei. E só fui descobrir depois que eu estava com 3 meses de gravidez. Assim, constatado que eu estava grávida. E quando isso foi descoberto, em seguida já veio uma notícia não muito boa. Eu estava com ameaça de aborto e a qualquer momento poderia perder o meu bebezinho, para o nosso desespero. Nesse momento também, veio uma ordem de transferência para nós, para Joinville, Santa Catarina. Sempre fomos submissos, obedientes. Subi num caminhão, grávida com ameaça de aborto. Viajamos num caminhão. Dormimos uma noite, eu e minha mãe, e o Zé Augusto, minha mãe sempre presente, sempre, em todos os momentos. Dormi em cima desse caminhão durante a noite, grávida com ameaça de aborto. Dormimos na casa também, passamos na casa do pastor João Pablo Leguizamon, em Curitiba, e chegamos em Joinville. Foram dias muito difíceis. Eu precisei ficar até o 6º mês em repouso absoluto.
Naquela época era tudo difícil, né? Para limpar a casa, tudo para fazer. Era escovão, era de encerar, era a gente morando no fundo da igreja, tinha que limpar a igreja. Meu irmão, Marcos, foi para lá para me ajudar. Ele era um menino, mas um menino trabalhador, sabia fazer tudo também. E ele foi para lá. Nos ajudou bastante e Sandro nasceu. Sandro nasceu dia 1º de agosto de 77. Barriga Verde, nasceu em Joinville. Lá quem nasce lá é Barriga Verde, né? Eles falam. Sandro nasceu normal, 2,450 kg, era bem pequenininho, 47 centímetros, mas aparentemente saudável. Só que eu tive problema. Eu tive o que chamamos hoje de depressão pós-parto. Eu vivi momentos... Olha, eu nem tenho palavras para explicar. Imagina naquela época, 47 anos atrás, que é a idade que o Sandro tem hoje. Foi muito complicado. Alguns achavam que era demônio, outros achavam que era loucura, que eu estava louca porque eu tive recaída. Minha mãe comigo, viu? Minha mãe comigo. Quando eu fui para ter, minha mãe foi para lá. Então, foi assim, bem complicado. E foi dessa forma, né, que eu passei momentos de muitos problemas emocionais, psicológicos. Minha mãe, ao voltar para casa, teve que me levar com ela. Me levou embora com ela porque eu não ficava sozinha em casa. Podia machucar o menino. Foi uma fase muito difícil. Fui levada ao médico, o médico falou, olha, não vou dar remédio para ela não, arruma um trabalho para ela. Nossa. A única assinatura que eu tenho na minha carteira é a mesma profissão que meu pai se aposentou. Eu tenho uma única assinatura na minha carteira, fundidora. Fui trabalhar na empresa Wetzel, Fundição Wetzel em Joinville. E lá trabalhei, fiz uma pessoa para cuidar do Sandro, não demorou muito, o Sandro teve bronquite, muita friagem, não sei o que aconteceu realmente, teve bronquite, e prosseguimos ali, eu trabalhando mais um pouco, mas quando o Sandro completou 1 ano, no aniversário dele, ele apresentou uma febre muito forte, muito alta, quer dizer, uma febre alta. E nessa febre, quando nós levamos ao hospital, foi constatado, diagnosticado, que ele estava com uma pneumonia dupla e com sarampo. Essas 2 doenças são complicáveis. Pode deixar cego, pode deixar surdo, paralítico, são doenças complicáveis. E Sandro foi para o hospital. Eu me lembro na porta do hospital, uma criança, 17 anos, eu grudava ele e falava, não vou deixar ele. Zé Augusto já era mais maduro que eu, né? Era 9 anos mais velho que ele. Falava assim, amor, precisa deixar ele no hospital. Eu falava, não vou deixar. Foi um desespero. Enfim, não teve jeito, né? Ficou internado. 8 dias de internação. A notícia de ser desenganado, ficou isolado, então nós não tivemos acesso a ele, só de longe. Oramos, movemos céus e terra em oração por ele. E ele, então, reagiu, né? Deus tirou ele do hospital. Deus tirou ele e nos devolveu. Eu digo que Deus nos devolveu. O Sandro, depois de estar desenganado, devolveu pela fé de muitos que oraram por nós. Fizeram votos e oraram por nós. Meu primeiro filho, meu primeiro amor, né? Ali de filho. E aí o Sandro, depois de algum tempo, a gente percebeu que ele não estava correspondendo. Até porque, seguida dessa doença, vieram mais 2, tá? Só para completar, foram 4 doenças. Se recuperou um pouco dessas 2 primeiras, aí veio a cachumba. Quando ele estava se recuperando da cachumba, veio a coqueluche, que é a tosse comprida. Aí não conseguia abaixar a cachumba porque a coqueluche esforçava demais.
Foi um propósito de Deus nos devolver o Sandro. E assim nós começamos a perceber que ele já não estava mais correspondendo quando quando chamávamos por trás, e antes era normal, ele batia palminha, ele correspondia, agora não correspondia mais. Cantava parabéns, né? A gente estava treinando ele para o aniversário dele, como toda mãe faz. E aí o Sandro, a gente ficou assim, sabe? Não deixa pra lá, a gente não queria saber. A gente não estava preparado para falar assim, olha, acho que ele é surdo. Olha, vamos levar no médico. Não, a gente não queria. Eu não estava preparada, eu estava doente. Lembra que eu falei que eu tive depressão pós-parto? Eu estava doente ainda, eu não estava curada. Eu demorei anos para ficar curada. Então, e aí o Zé Augusto tinha medo. E agora, se ela se falar mesmo isso? Então, enfim, ficamos mais um tempo lá, enrolando, né? Tipo, ele é pequenininho, né? Por isso que ele não fala. Essa coisa assim. E fomos novamente transferidos de Joinville para São Paulo. Aí o Sandro estava com 2 aninhos e um pouco. E lá nos encorajamos. Fomos no Hospital das Clínicas e foi constatado que o Sandro tinha uma surdez profunda. 75 de perda auditiva nos 2 ouvidos. E o que o médico disse é o seguinte: por ele ter tido essas enfermidades, né? Pode ser que os antibióticos, pode ser não, ele falava assim, os antibióticos secaram o nervo auditivo. Não tem cirurgia, 79, hein? 1979. Não tem cirurgia e não adianta colocar aparelho nele, que ele não vai ouvir nunca. Foi assim que nós saímos do hospital. Agarrados com ele e chorando, né? Lógico. Tipo assim, não tem jeito, e agora o que fazer? Mas Deus sempre presente, né? É amor, amor, amor e amor. E nós não rejeitamos, nós aceitamos. Nós não desprezamos, nós acolhemos. Nós o tratamos normalmente, sem saber que caminho a gente ia seguir, sem saber como a gente ia fazer, sem experiência nenhuma, de falar assim, ó, a gente já sabe, olha, eu ouvi a experiência de alguém. Na minha mente, o Sandro era o único surdo desse universo. Eu não conhecia mais nenhum, era só ele. Imagina o desespero de uma mãe, né? Então foi por essa porta que a surdez entrou na nossa vida, na nossa família, né? Foi dessa forma. Intenso. Um relato assim que eu acho que quem está conectado com a gente, quem está ouvindo a sua história, conseguiu sentir a intensidade dessa narrativa, né? Dessa sua história. Uma moça jovem e com uma vida intensa, né? Tem uma história, sua história é bastante intensa e prodígio, né? Porque você começou tudo muito nova e é muito desbravadora, porque é muito única e muito sozinha, né? Porque imagina, você foi para um seminário muito nova, não acredito que devia ter tantas outras mulheres no seminário, né? Enfim, bem jovenzinha, e aí você se casa e engravida do seu filho, Sandro, e já enfrenta alguns diagnósticos aí na gravidez, né? Que vão tolhindo um pouco você de aproveitar aquela gravidez, né? Não, que deixa você já um pouquinho com dificuldades, e aí quando ele nasce tem todo o enfrentamento da depressão pós-parto, que até hoje não é nada fácil. Toda mulher que já enfrentou uma depressão pós-parto, ou você que já enfrentou uma depressão, pode entender a intensidade disso, né? Depressão pós-parto é um desafio muito grande e realmente muitas vezes demora
a se resolver, e sem um tratamento adequado, que foi o que aconteceu no seu caso, aí ela se intensifica ainda mais, né? E, de repente, você enfrenta todos esses desafios com a saúde do seu pequeno filhinho, primeiro filho, mãe de primeira viagem, jovenzinha, né? E aí recebe, no final, esse diagnóstico tão difícil, tão duro, né? De ser encarado. Longe da família, né? Longe da família, né? Porque a mãe ainda estava apoiando, mas aqui em São Paulo, é você, seu marido, seu filho e a graça de Deus que realmente superabunda, né, na nossa vida. E que trouxe para você esse amor, para você, para o seu esposo à época, né? Essa serenidade de acolher esse diagnóstico, porque realmente não tem ninguém para olhar do lado e falar, é assim, hoje em dia a gente vai na rede social, coloca no Google, né? Enfim, mas em 1979, né? Imagina a cena. Até ela conseguir ligar para a mãe dela ou enviar uma carta, enfim, é muito, muito complicado. Mas, missionária Marlene, Deus preparou você como uma mulher para o seu tempo, né? Porque te deu a serenidade necessária para que você enfrentasse junto com o seu esposo. E com certeza Deus também preparou algumas pessoas aí para te abençoar. E aí, falando nisso, é que eu gostaria que agora você usasse aí da sua memória para a gente fazer uma prova de apoio e acolhimento naquela sua época, naquele momento lá que você estava recebendo o diagnóstico, 79, depois foi continuar sendo esposa de pastor na igreja, enfim, eu tô curiosa para saber como é que foi esse acolhimento que você recebeu e o apoio, porque a gente precisa de rede de apoio. E se hoje não é fácil, eu fico curiosa para saber como que era na sua época, sendo mãe atípica, e uma mãe atípica, vamos dizer, muito solitária, né? Não acredito que tinha tantas outras mães atípicas aí do seu lado, não tinha nem esse termo, né? Esse termo é muito recente. Então eu queria que você desse uma nota, tá? De acolhimento e apoio para sua família, para a igreja, né? Para os seus amigos. Que nota você daria para o apoio e para o acolhimento que você recebeu, tá? E falando de uma forma leve, mas só para a gente entender essa fase histórica e esse momento que eu acredito que foi muito intenso na sua vida. Ô Ju, tem que falar a verdade, né? Opa! Meu Deus do céu. Temos sim, missionária. Pois é. Família, nota 10. Eu já explico por quê, tá bom? Vou dar as notas primeiro. Amigos, nota 10. Puxa vida. Igreja, amigos, tá, Ju? Tô falando de amigos. Uhum. Nós temos poucos amigos, você sabe disso. Amigos, nota 10. Igreja, nota 4. Mal sabia eu que iria experimentar a nota 0. Meu Deus. Quando ouvi, quem tem um filho como vocês, não pode ser um pastor. Nota 0. Precisamos... Isso é muito triste, missionária, né? Receber uma fala falar, assim, né? Mas com certeza quem falou não sabia o que estava dizendo, né? Não sabia. Eu não acredito que uma pessoa saiba o que está dizendo para dizer uma coisa dessa e agir dessa forma. Então, eu experimentei a nota 0. Eu experimentei a nota 0, porque não tem como dar uma outra nota, porque eu experimentei. Agora, a nota 4. Por que essa nota 4? Não porque eles nos rejeitaram. As nossas ovelhas, nossos irmãos, nunca nos rejeitaram, mas porque eles não sabiam também como agir. Era tudo muito novo. Você já falou isso. Que mãe atípica tinha na igreja? As mães que tinham filhos surdos na época guardavam seus filhos dentro de casa. As mães que tinham seus filhos com problema mental guardavam eles dentro de casa. Infelizmente, nessa época ainda a gente
ainda se depara com alguma situação, passa na televisão aí alguma mãe que ainda faz isso. Não sabe o que fazer. Então, eu não posso dar nota 10 porque não é o que eu vejo. Mas a nota 4 ainda vai porque eles tentavam, mas eles não conseguiam. Eles não sabiam também, né? E acabaram errando bastante. Eu vou falar porque para que fala, nossa, nota 4, né? Muitas críticas. Imagina que é você chegar num ambiente e alguém falar, ih, lá vem, acabou o sossego. Acabou o sossego. Agora ninguém mais vai ter paz. Imagina você ouvir de pessoas, não estou falando só da nossa igreja, tá? Pessoas que se diziam ser usadas por Deus, né? Pessoas cheias do Espírito Santo, de falar assim, ó, lembra daquela passagem lá de Jesus que ele expulsou o demônio surdo e mudo? Pois é, precisamos fazer isso com seu filho. Imagina eu ouvindo isso. Precisamos fazer isso, tem que repreender. Ouvir coisas como, ele é louco, esse menino não é normal, não, ele é doente da cabeça, ele é louco. Então foram coisas que fizeram com que eu desse essa nota, né? É tipo assim, aquela pergunta que você não gostaria de responder. Mas aí eu justifico. Por que eles diziam isso? Eu justifico. O Sandro era agressivo. O Sandro era maldoso com as pessoas. O Sandro agia de forma que assustava as pessoas. Quando ele chegava num ambiente, era isso mesmo. Só que a mãe não quer ouvir isso. A mãe não quer ouvir que o filho dela com uma deficiência faz umas coisas na sala de aula que os outros não fazem. A gente trata normal e a gente acha que o mundo vai tratar normal, mas não é. Não é a assim gente também, trata normal e a gente acha que a igreja vai tratar normal. Que a professora lá da escolinha, lá do MCA, vai tratar normal. Ela não trata normal porque ela não tem conhecimento, ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é lidar com isso. Então, era assustador, o Sandro era nervoso. Ele atirava pedra nas pessoas, ele não errava o alvo dele era a cabeça. Eu fui algumas vezes, mais de umas, que eu me lembro assim, como se fosse hoje, 3 vezes. Ainda bem que eu já fui motorista muito cedo, deixar o Zé Augusto pregando lá no púlpito, e eu colocar a pessoa no carro e levar no pronto-socorro, que teve que dar ponto. Porque o Sandro atirou uma pedra. Atirava uma pedra, só acertava na cabeça, gente. Eu não lembro de alguém falar assim, ai, o Sandro acertou uma pedra aqui, não, era só na cabeça. Ele mirava e tum! Então ele fazia umas coisas que as pessoas falavam, isso, ele é louco, ele é endemoniado. Mas eu era mãe, eu sabia que ele não era louco, nem ele era endemoniado. Então eu sofri muito, eu e meu esposo. Mas o homem, ele é a nossa força. Parece que ele é o nosso paredão, né? Maridos de verdade, tô falando, tá, gente? Homens de verdade. É sobre isso, tá? Porque senão alguém falar, o meu? Então, homens de verdade. É o nosso paredão. E o Zé Augusto era essa pessoa. Então, ele não pensava só no que estava acontecendo, ele pensava em mim. Então, ele me dava todo esse apoio. E aí, as pessoas não suportavam. Por que eu dei nota 10 para os amigos? Porque os amigos de verdade, eles sentiram a nossa dor, eles viveram a nossa dor, eles levaram as pedradas e eles falaram para nós, não tem problema, não foi nada. É só um sanguinho, entendeu? Né? Não se preocupa. Não foi nada. Não foi nada, não foi nada. Quer dizer, ele poderia sair dali, grudar no pescoço do menino e falar, peraí, você não tem educação não, eu vou te dar. Né? Muitas pessoas agem com violência, mas não. Então, eu dou nota 10, porque eles suportaram, eles nos amaram, eles compreenderam, eles nos ajudaram e
Quando nós precisamos de contribuição financeira, que foi uma época lá para colocar um aparelho no ouvido do Sandro, eles também ajudaram. Amigos de verdade. Bênção. Só uma curiosidade agora que ficou aqui para mim. Esses amigos de verdade, eles eram da igreja? Da igreja, amigos da igreja e fora da igreja. E fora da igreja. Entendeu? Da igreja e fora da igreja. Família. Minha família é pequena, né? Eu tenho 2 irmãos que eu amo de paixão. Meu irmão Marcos, minha irmã Márcia. Tenho uma irmã sobrinha, que é a Ellen, né? E na época a Ellen nem existia também. Amo de paixão. Mas o apoio, gente, foi 100%. Sempre. Sempre. Em tudo. Essa é a nota. No final das contas, nós entendemos que o comportamento do Sandro só mudou quando ele começou a entender as pessoas e a ser entendido. Vale ressaltar a importância de intérprete de Libras. Na nossa família, nós temos 2 pessoas que fazem a diferença. Antes delas fazerem a diferença, quem fez a diferença na vida delas foi o Sandro, na realidade, né? Quando a Grace nasceu, o Sandro tinha 11 anos. E a Grace foi crescendo e ela, depois de algum tempo, ela aprendeu Libras com facilidade, uma facilidade para Libras, e ajudou muito o irmão dela. Aprendeu com ele e ajudou muito a fazer com que ele se sentisse presente mesmo nos lugares onde nós estávamos, né? Na família, na igreja. E a Sara fez toda a diferença na vida do Sandro. Casados há 22 anos, como nós falamos, né? 21, 22, como nós falamos. E a Sara aprendeu Libras com o Sandro. E foi a pessoa certa que Deus colocou na vida dele. Nós a amamos muito, ela fez toda a diferença na vida dele. E até hoje, por toda essa jornada, né, por onde a gente passou, encontramos intérpretes em alguns lugares, algumas igrejas, alguns eventos, sim, mas na maioria das vezes foi a Sara preocupada com o conteúdo que deveria repassar para ele, interpretando para ele. E isso enriqueceu muito, fortaleceu muito, tanto o casamento deles como o nosso elo familiar também. Isso é muito importante. E ao longo desse caminho, eles também capacitaram pessoas. Tem pessoas que dão testemunho hoje, que são intérpretes de Libras, porque aprenderam com a Sara e com o Sandro. Então fizeram muita diferença mesmo na vida de muitas pessoas e nas igrejas, deram aulas. Aqui na Cariovaldo mesmo tem pessoas que já sabem Libras, porque eles deram aula de Libras. Tem outras pessoas que aprenderam Libras. A Grace também usufruiu desse benefício. E hoje a Grace tem uma empresa também de intérprete de Libras, que chama Pretius. Então, aquilo que nós falamos, não é defeito, é propósito. E um propósito muito bom. E eu não poderia deixar de agradecer a Deus por essas intérpretes da nossa família, tão especiais e tão maravilhosas. Que Deus continue capacitando muitas outras pessoas através dessas intérpretes nota 10. Sou super fã. Então, missionária, você estava falando pra gente, né, quão desafiador, né, foi para você ser essa mãe e atribuindo algumas notas para a gente ter isso mais tangível, né, para a gente entender como foi isso para sua vida e como foi a sua rede de apoio. Eu acho que é importante a gente ponderar que em 1979 não se tinha muita informação. Então, para ela, como mãe, para o esposo, foi muito desafiador. E também para todos que estavam no seu entorno como rede de apoio. Mas mesmo sendo desafiador, algumas redes de apoio levaram uma nota melhor, né? E a igreja foi atribuída uma nota um pouquinho mais baixa, né? 4. Então, a gente gostaria de saber, missionária, assim, na sua experiência, na sua vivência, na sua avaliação, como que a igreja melhora esse apoio
e esse acolhimento às mães? Você acha que hoje a igreja já melhorou? Como que você acha que dá para melhorar um pouquinho mais? Então, Ju, eu acho que a igreja está engatinhando nesse processo. Está engatinhando nesse processo porque é tudo muito novo ainda, não só na igreja, mas na sociedade em si. Quando a gente assiste televisão, a gente vê isso. Algumas reportagens, o que passa na TV, às vezes tem intérprete, às vezes não tem. Então, mas tem o recurso da legenda, só que o surdo não gosta de ficar lendo legenda, eles ficam cansados de ler, alguns não compreendem a estrutura do texto, que é colocado na íntegra, e a estruturação de texto para surdo é totalmente fora de como eles falam, né? A estruturação. Então, é isso. Agora, eu acho que a igreja está caminhando a passos lentos, assim, eu vejo um esforço da sua parte, da sua equipe, né, de algumas igrejas locais que nem esperam, mas elas querem, mas elas também não sabem ainda como fazer isso, não sabem como é esse caminho. Então, primeiro a gente tem que começar a entender algumas coisas, que a inclusão não é só receber essas pessoas, é fazer com que essas pessoas sejam enturmadas ali, que essas pessoas sejam inseridas na realidade da igreja, no dia a dia da igreja. Elas precisam se sentir valorizadas, respeitadas, dentro dos limites delas. Se a cadeirante ter a rampa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, eu trouxe aqui como sugestão alguns pontos chaves. Tá? O primeiro é informação e conscientização. Isso aí é fundamental. Então, o conhecimento transforma o olhar. Quando você tem conhecimento, seu olhar muda. Sabe aquela coisa? De primeiro, nossa, quando eu vi aquela pessoa a primeira vez, eu não gostei, achei ela tão antipática. Mas quando eu comecei a conhecer, gente, que pessoa maravilhosa ela. Então, a inclusão também é isso, e para tudo é assim. O conhecimento transforma o olhar. Então, quanto mais a comunidade aprende, né, sobre inclusão, sobre surdez, sobre deficiências, eu estou aqui frisando a surdez, mas tem menos deficiências, né? Menos espaço haverá, né, para o preconceito. Menos espaço haverá para o medo. Então, investir em palestras, encontros, campanhas educativas faz toda a diferença. É muito trabalho, por isso tem gente que não está querendo começar. E quem começa desiste. Porque é uma demanda muito grande. Por exemplo, oferecer oficina de Libras na igreja, ou curso de Libras. Oficina de Libras na igreja, a igreja se responsabilizar por isso. Estamos pagando, quem quer participar, a igreja vai bancar, porque é um ministério, a igreja precisa, então quem quer participar? Vai aí então uma chave. Criar momentos de sensibilização, mostrando o cotidiano da criança. Como é essa criança? Como é o dia a dia? Ela chega, ela coloca lá no Ministério Infantil, mas como é essa criança? Ela vai sozinha ao banheiro, ela tem alguma dificuldade, ela tem vergonha de pedir. Conhecimento, você precisa conhecer quem você vai instruir. Você precisa estar capacitado. Então, primeiro lugar, conscientização, informação e conscientização. Comunicação acessível é o segundo. É outra solução fundamental. É tornar essa comunicação mais inclusiva. Muitas vezes as famílias se sentem um peixe fora d'água com filhos que têm uma deficiência, por não terem acesso ao que está sendo realizado, por exemplo. Essa criança aí não consegue. Mas ela não ouve, como é que ela vai participar? Não dá para participar da gincana, porque todo mundo está ouvindo, ela não está, como que ela vai participar? Imagina como ficam as famílias. Gente, eu falo por conhecimento de causa. A gente nadou sozinho. Não foi fácil. Por exemplo, intérprete de Libras nos cultos, reuniões e eventos. Gente, quem quer ter uma igreja inclusiva tem que pensar nisso. Não é assim, mas não vai ter surdo, então não precisa ter intérprete. E se o surdo de última hora resolve ir?
Ah, mas não avisou. Os ouvintes também. Chegou o ouvinte de última hora, e daí? O ouvinte chegou, o ouvinte participou de tudo, foi baseado no Espírito Santo, recebeu toda a unção, mas o surdo não avisou. Só o surdo tinha que avisar que ele ia estar lá. Então, essa comunicação acessível precisa ser uma realidade. Uma realidade. É um evento, já inclui, quem está ali montando o programa, já inclui intérprete de Libras nesse evento. E aí, pode até já divulgar, gente, vai ter intérprete de Libras. Porque eles falam, a gente não vai, e aí a gente chega lá, como que vai ser, né? Então, por exemplo, isso, nas reuniões, eu uso sempre o exemplo do professor. O professor vem antes do aluno. É o professor que adquire o conhecimento para ensinar o aluno. Então, tem que ter intérprete, é chamado, irmãos, isso é dom, é chamado. Não é todo mundo que consegue fazer Libras. E tem criança que já sai fazendo, você fala, meu Deus, parece que as Libras estão nas mãos, né? E pessoas, eu vi isso muito. Então, o intérprete vem antes do surdo. Tanto é que nós temos um intérprete aqui hoje, nessa nossa entrevista, antes de chegar para o surdo. É isso, é sobre isso. É sobre isso que a gente precisa estar atento. E eu achei interessante, compartilhando com vocês, a minha prima é da Assembleia de Deus. E lá tem um surdo. Mas, como todo ouvinte, parece que só o surdo é marcado, né? Como todo ouvinte, ele não está em todos os cultos. Mas o que me chamou a atenção é que diz que o intérprete, em todo culto, ele interpreta o culto todo. Eu falei, gente, que legal, ele está treinando, ele não está nem aí. Se alguém acha que ele está atrapalhando, que ele está meio doido, porque não tem surdo, por que ele está interpretando? Fica aí a dica, treinamento para quem tem um chamado, tá? Está interpretando pela fé, né, missionária? Interpretando pela fé, daqui a pouco vem mais surdo. Pela fé, e está ganhando conhecimento do que está sendo dito, né? Legendas em vídeos institucionais ou apresentações, materiais escritos e visuais adaptados. Eu recebi um livro da filha do pastor Francisco Chagas, essa semana recebi, não comprei, que tem o QR Code em Libras para o surdo. O surdo pode ler o livro. Olha aí, poderíamos ter isso na nossa lição? Fica a dica. Espaços de escuta e apoio emocional. O acolhimento também passa por ouvir, validar sentimentos e criar essa rede de apoio que você falou, Ju. A rede de apoio. Eu não tive isso, gente. Eu sou conselheira até hoje, eu aconselho pessoas de vários lugares que me procuram. Eu me tornei conselheira, sabe por quê? Eu não tive rede de apoio nessa área de conselho. Então, grupos de apoio para pais e familiares. Importantíssimo. Roda de conversa com profissionais, famílias que já passaram pelo processo. Por exemplo, eu passei pelo processo. Eu posso participar de uma roda? O Sandro é um profissional, ele fez curso, né? Ele já trabalhou em vários lugares, vários trabalhos, fez o que veio à mão para fazer. Então, nós passamos por um processo de adaptação. Essa roda de conversa, só que dá trabalho, custa dinheiro, mas nós estamos falando sobre o quê? Caminhos e soluções possíveis. O que tiver possível, né? For possível fazer. E o aconselhamento, gente, pastoral, sensível às questões emocionais da inclusão. Eu acho que todos os pastores precisariam passar por um curso. Precisariam passar por um treino. Minha opinião, como pastora, eu passei pelo curso na prática. Eu passei pelo curso na dor, no choro, pisando em pedras, andando por caminhos difíceis sozinha, porque as pessoas não tinham conhecimento para me ajudar. Eu passei. Só que nós estamos numa outra época hoje. E esse conhecimento, ele é importante. O pastor da ovelha surda, da ovelha deficiente, ela vai ter que ter um cuidado maior com ele do que as ovelhas normais, não é tudo normal? Por que vai ter? Porque o emocional
desse deficiente é um emocional abalado, cheio de preconceitos, de bullying. O que o santo passou de bullying? Meu Deus do céu, o que nós passamos juntos? Então, esse pastor vai ter que ter o olhar, e a gente falou que é pelo conhecimento que o nosso olhar muda. Então, se não está mudando, é porque não tem conhecimento. Verdade. Se não está mudando, é porque não tem conhecimento. Então, bora conhecer. Atitude acolhedora no dia a dia. O mais importante é cultivar uma cultura de respeito e empatia, se colocar no lugar do outro com gestos simples, como cumprimentar a criança pelo nome. Ela não está ouvindo? Ela não vai responder se ela tem uma outra deficiência, mas chama ela pelo nome. Estenda a mão para ela, gestos simples de empatia. Olha nos olhos dela. Bom dia, Gustavo. Você tá bem? E aí, cara, bate aqui. Olha que legal. Agora, e aí? Passa a mão na cabeça. Eles detestam que passa a mão na cabeça deles. Eles não gostam que passa a mão na cabeça. Ai, que bonitinho. Ai, que bom que tá aqui. Ai, que amor, né? Olha para ele, dá atenção especial. Ele não é chamado como uma criança especial, que a gente não usa esse termo, mas ele tem uma deficiência. Mas quando a gente conversa com alguém, desculpe, ou a gente cumprimenta alguém, eu não falo, oi, Ju, você tá bem, Ju? Não, eu falo, oi, Ju, você tá bem, amiga? Precisamos aprender e fazer isso. Isso é possível, gente. Eu já digo que isso é possível. Eu já digo que isso é possível. Ter paciência e esperar uma resposta. Nem vou passar lá. Porque se eu for conversar com o Sandro, eu não saio mais de lá. Como o surdo faz? Eles falam mesmo, irmãos. Meninos que falam. Os surdos conversam muito. E aí, não. Ixi, aquele gago lá. Não, nem vou conversar, porque até ele falar para mim o que ele vai querer falar, tenha paciência para esperar a resposta. E não tratar a família com pena. Ai, que pena, né, Ju? Ai, Ju, então você tem um filho autista. Ai, Ju, não é assim, é com parceria, com apoio. Oi, Ju, seu filho é autista, mas você é tão inteligente, ele é tão lindo, né? Vocês são uma bênção. Olha a diferença que faz isso. É muito diferente. Então, eu não tenho um surdo em casa, não tenho um autista, não tenho um síndrome de Down. Aprenda. Eu quero aprender. Na minha igreja tem. Eu quero aprender como lidar com eles, né? É isso, Ju. Teria muitas outras coisas para falar, mas acho assim que eu falei o básico aqui dessas atitudes, desses pontos chaves, vamos dizer assim. Eu acho que se a gente começar a colocar em ação, nós teremos uma igreja, inclusive, assim. Certamente. Tudo que você falou foi muito importante. Eu tenho certeza que é muito enriquecedor. E se a gente conseguir colocar algumas coisas, nem precisam ser todas, mas se a gente conseguir colocar plenamente alguns tópicos desse em ação, com certeza nós vamos ter uma igreja extremamente acolhedora para qualquer pessoa que necessite dela, né? E eu vou até fazer uma propaganda, porque você falou do curso de Libras, e nós da Secretaria de Inclusão, nós temos um curso de Libras online, gratuito, tá? Que está disponível para quem quiser. E ela foi falando que tem crianças, né, que parecem que já nascem com as mãos para as Libras. Nós temos crianças até fazendo esse curso. A gente tem relatos assim de crianças que também estão fazendo esse curso, pessoas de outras igrejas, né, que estão fazendo o nosso curso, sendo abençoadas, e nós queremos que a nossa igreja também participe cada vez mais dessa realidade da Libras, porque ela realmente é muito construtiva para a fé. Então acesse lá na plataforma CTM Online, nós vamos deixar aqui também para você acessar e ter essa possibilidade de fazer esse curso gratuitamente, tá bom? Missionária,
em algum momento, né, você contando pra gente esse relato da sua vida, surge na minha mente, pelo menos, eu acredito que quem está acompanhando a gente também, acho que já parou para pensar nisso, né? Se em algum momento, com uma vida tão intensa, tão cheia de desafios, com pouca rede de apoio, enfim, tantas nuances complicadas na sua vida, em algum momento, missionária Marlene, você perdeu a fé? É uma pergunta, assim, importante, né? Perdeu a fé, missionária Muito Marlene? importante. Espera aí, não responde, segura. Porque antes dela responder, nós vamos para um outro momento aqui muito especial do programa que eu tenho certeza que ela vai gostar, que é o Momento Libras. Segura aí que a gente volta já já. Olá pessoal, tudo bem? Bora lá para o nosso Momento Libras? E o nosso Momento Libras, eu vou passar para vocês aí a organização do culto, né? Então temos uma organização, eu vou ensinar para vocês os sinais referentes a essa organização. Belezura? Bora lá então. Primeiro, o sinal de culto. Faz a letra D, ó. Culto. Beleza. O próximo, louvor. Louvor. Vai batendo, ó, para cima, louvor. Oração. É quase igual louvor, mas ó, a gente vai fazer assim, ó, e vai apontar para Deus. Oração, orar. Isso. Mensagem, faz a letra M. Mensagem, a palavra pregada, né? A mensagem. Beleza. O sinal de oferta. 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 Beleza. Também tem ali, ó, a dança, né? O grupo de dança, o grupo de louvor e tem o coral. E assim, não mais importante, né? Não menos importante, desculpa, não menos importante, todo culto temos aí, né, toda essa liturgia e ao final, né, todo cristão, todo crente, ele gosta de fazer o quê? De comer. Então esse não poderia tirar esse sinal de comida, porque ao final do culto vai ter aquela, né, aquele lanchinho, aquele bolo que sempre tem. Então, comida. Beleza? Então, essa sequência aí basicamente é uma organização de sinais referentes ao culto. Fechou, pessoal? Gostou? Compartilha aí. Valeu! Tchau, tchau! Missionária, agora sim, depois dessa dica importante com o Éder, responde pra gente, missionária. Em algum momento dessa sua jornada, você perdeu a fé, missionária? Ju, sinceramente, nunca perdi a fé. Graças a Deus. Glória a Deus. Fé, não. De que teria um retorno, de que viria um retorno, de que iria dar tudo certo. Porém, diante de tantas decepções e perdidos no universo que a gente não conhecia. Sabe quando você está andando num lugar, tipo, escuro? Você não sabe onde você está pisando, você não sabe o que tem amanhã, né? Uhum. Que é a questão mesmo, que entra a questão da fé. Nós não conhecíamos, não tínhamos nenhum conhecimento. E a única coisa que eu me lembro, assim, que me surgiu em algum momento, depois de ter que sair no meio de um culto, voltar para casa, porque já não dava mais para ficar com ele lá, voltar para casa com os braços tremendo, assim, de segurar ele, para que os irmãos pudessem assistir o culto, que não dá sossego para ninguém. Então, enquanto o Zé Augusto pregava, eu ia lá, cantava e ele ficava bagunçando. Quando o Zé Augusto, quando chegava a hora da mensagem, que eu estava ali, ele era fortinho, já estava com 3 anos, quase 3 anos, eu não aguentava, segurava ele assim, então ele me batia muito aqui, assim, para soltar minhas pernas, assim, a perninha nas minhas pernas, e eu segurando aqui em pé, naquele salãozinho pequeno. Só que aí, tinha hora que não dava mais, eu não aguentava mais, aí eu ia para casa, ou às vezes ele tinha feito alguma coisa muito chata, que a gente ficava muito envergonhado, né?
do que ele tinha feito, não sabia como fazer. Eu voltava para casa e vinha aquela vontade de não voltar mais, de ficar em casa com ele. Porque em casa ele pulava e quebrava, e, né? Quebrou vidro de janela, com o pé, batendo no sofá, pulou do segundo andar para brincar com as crianças ali embaixo. Mas estava Ele era lá, estava em agitado, casa. né, missionária? Não, agitado é muita assim, energia. somos bondosos demais. Ele é muito agitado. Mas aí, tipo assim, em casa, deixa ele pular, deixa ele, se precisar bater, eu dou umas batidas nele também, né? E foi isso. Não era falta de fé, era tipo, me poupar, vai. Me poupar de constrangimento, é o que passava na minha cabeça. Me poupar de constrangimento, poupar ele também dos olhares, do preconceito, da estranhez, e ficar com ele dentro de casa. Só que não, né? Marleninha que é carrapato de igreja. Até hoje eu tenho esse nome. E o que eu fazia, Ju? Deixava Zé Augusto pregando, saía no meio do culto, arrastando ele quando estava sem carro, arrastando porque ele não queria ir. Então, sabe quando você vai carregando a criança assim, e ele vai arrastando a perninha assim? Não é arrastando igual pano de chão não, tá, gente? Não vamos interpretar mal. E chegava em casa, às vezes batia, chorava, ia pelo caminho chorando, só que 3 horas tinha ensaio do conjunto de louvor, naquela época era conjunto, Parque América na época. Tinha reunião da UMAP, tinha reunião da SOFAP. O que a Marlene fazia? Passava a mão no santo e voltava. Sempre voltei, sempre. Nunca deixei de participar de um culto, de uma festinha, de um casamento, de um aniversário. Nunca deixei ele com ninguém, porque era impossível deixar ele com alguém. Nunca deixei de ir em nenhum ensaio, nenhuma participação. Sempre voltei. Esse já é um conselho que eu deixo para as mães, para você manter a sua fé. Volta lá, aguenta lá, os mesmos olhares, as mesmas falas, mas eu tinha um compromisso com Deus. E Deus me devolveu ele surdo. Demorou para entender. Mas eu insisti, Deus fez isso, né? Então, Ju, não perdi a fé, mesmo que ele tivesse o sossego de todo mundo. Eu estava lá de novo, estava de volta, estava lá cantando, ele aprontando, brigando com o diácono na porta da igreja. O diácono chegou a bater nele na hora do culto, na porta da igreja, na hora do culto, de ficar medindo força. Tem muitas histórias que a gente não tem tempo para falar. Eu reagi positivamente, sem entender, porque o nosso papel não é entender. Isso não consiste na nossa fé. O nosso papel é ter fé e nos mantermos em fé. E isso que eu fazia. Ganhei fé, não perdi. Ganhei fé quando ele começou a entender e ser entendido. E isso foi com muito trabalho, foi um momento de renúncia na minha vida. Abrimos mão do ministério, que aquela história começou lá atrás. Zé Augusto deixou de ser missionário, na época era missionário, e eu deixei de ganhar uma boa grana que eu ganhava como vendedora. Sempre fui vendedora, não era assalariada, porque a igreja não assalariava o marido e a esposa, né? Então eu era esposa de pastor. E ganhava uma grana boa. Coloquei uma moça para ficar em casa, presa com o Sandro lá no apartamento, né? Cuidando dele, fazendo comida, fazendo tudo. Foi na época que ele pulou lá da janela para brincar, ela não deixou, ele pulou. Nem quebrou a perna, abençoado. Esse presbítero Sandro é um milagre, né? E aí veio essa fase, Ju, da fono e da escola. Começou com a fonoaudióloga, uma estagiária, Cacilda Silva Siqueira, que foi uma baita mãe do Sandro. Montou a clínica dela, aí eu já não podia pagar mais, já não podia mais morar onde eu morava, já não podia mais comer as coisas que eu comia, não tinha mais a secretária do lar. Fomos assim, ó, no zero. Zé Augusto foi montar móveis, com fome, comendo banana com pão. Gente, é uma longa história. Mas por um propósito, eu conto tudo isso porque o propósito foi muito bom.
nós estávamos investindo no Sandro. Ninguém conseguia sair de casa com ele, só eu. Porque ele chutava, ele empurrava as pessoas no ônibus. Quando ia de carro, ele ia pulando dentro do carro, até o local. Então, eu tinha que levar ele na fono. E a fono era de manhã e a escola, que saiu depois, era tarde. Então, a nossa vida parou ali, assim, numa área. Nessa área financeira, do nosso conforto, vamos dizer. Mas foi tudo por uma excelente causa. Aí a Cacilda, a Cacá, como é carinhosamente chamava, trabalhou o Sandro não tinha musculatura para articular, falar mamãe, papai, vovó, não tinha. Então foi feito todo o trabalho com fonoaudióloga, e ela mesma nos indicou a escola, Ellen Keller, que foi a primeira escola do Sandro, fica na Aclimação. Eu morando lá no Grajaú, a escola lá na Aclimação. Dinheiro quase nada. Aí foi a época, né, de ser diarista, que fui com muita honra. Na época não era esse nome chique, diarista, era faxineira. Eu fui faxineira. Um detalhe, Ju, interessante, que nessa época que eu comecei a ser faxineira, nos intervalos, enquanto o Sandro estudava, eu fazia faxina. Ou no dia que não tinha a fono, às vezes Augusto ficava com ele, eu fazia faxina o dia inteiro. Eu escrevi uma carta para minha mãe, agradecendo a minha mãe por ela ter me dado responsabilidades quando eu era pequena. Por ela ter me ensinado a limpar uma casa, lavar uma louça bem lavada, limpar, sabe? Eu iniciei lá na casa de chão, mas nós não ficamos na casa de chão. Nós tivemos casas de assoalho, de ladrilho, como falava, ladrilho, vermelho. Então eu encerava, eu passava escovão na casa, não tinha enceradeira, depois foi ter enceradeira. E eu escrevi uma carta para minha mãe agradecendo. Olha só como a minha fé, ela cresceu. Sim. Eu podia falar, olha, eu vim parar, eu morava lá não sei onde, eu comia não sei o que eu queria, olha aí agora, como é que eu tô. Minha mãe mandando cesta básica de ônibus para mim, do Paraná para São Paulo. Comprando fiado. Não tem vergonha de falar, não. Comprava fiado e mandava para mim. Olha só, eu entendia isso como algo bom. Como era provisão de Deus, né? Na verdade, Deus estava provendo, né? Era um momento, era um desafio. Vocês precisavam viver esse momento, né? Deus tinha um propósito na vida de vocês e na vida do Sandro. Porque quem conhece o presbítero Sandro hoje não acredita que ele pulou do segundo andar. Meu Deus! Né? Ele é um pastor. Ele é uma bênção, ele é um pastor, o primeiro pastor surdo da Igreja Adventista da Promessa. Exatamente. Aí tá lá, a gente recebendo cesta básica, fazendo faxina, morando mal, comendo mal, nunca faltou. Mas não comia mais do jeito que comia, e o Sandro crescendo conhecimento, e nós também adquirindo conhecimento. Fomos recebendo conhecimento, o Sandro foi se acalmando, porque agora ele já sabia um pouco de Libras, comunicação total, né? Porque a escola Ellen é comunicação total, é tudo. Tinha que falar, ele tinha que falar. Por isso que a gente conversa com ele hoje normalmente, porque ele faz leitura labial. Então, só para dizer assim, para mostrar para quem está com a gente, para quem está passando por esse caminho, deixa a sua fé crescer nas tribulações. Amém. Foi nas tribulações que a minha fé cresceu. Amém. Entendeu? Foi recebendo ajuda. Eu vejo as pessoas falam assim, ai, mas é muito humilhante. Humilhante não, Deus está provendo, Deus está te ajudando, Deus está te abençoando. Você ganha uma roupa, você ganha algo que você precisa, você ganha um apoio. É bênção de Deus. Isso não é humilhação, né? Ser faxineira, diarista, fala com orgulho. Eu sou diarista com muito orgulho, porque não é para qualquer pessoa. Não tem gente que não coordena uma faxina numa casa. Eu conheço muitas. Não sabe fazer uma faxina. Eu fui maestra nisso, porque eu entrava numa casa e saía de lá e deixava a casa transformada, porque eu gosto de organização. Então, é isso, Ju. A minha fé, eu não perdi. A sua fé não foi perdida, né? A sua fé foi aumentada. Ganhei né? mais. Porque eu perguntei, perdeu a fé? Não, ela não perdeu a fé. Então, para você que está aí, fica muito nítido, né? Quando ela conta isso.
E a vida dela, a família, o filho, né, expressa isso. Deus honrou essa fé quando a gente olha para o presbítero Sandro, que aliás nós temos uma entrevista com ele contando essa história da vida dele. Se você não assistiu ainda, acesse na nossa playlist, a gente também vai deixar linkado para você, que ele foi o primeiro presbítero surdo da Igreja Adventista da Promessa, tá? E olha que mensagem maravilhosa para a gente encerrar essa primeira parte da entrevista, né? Que a missionária Marlene deixou para gente. Se você é mãe, está passando por um momento desafiador na sua vida, com seu filho, com diagnóstico, enfim, deixe ser moldado a sua fé nesse tempo de tribulação. Deixe que Deus aumente a sua fé. Não desista, confie nele, persista, que tem bênção para você nesse caminho. Missionária, nós vamos encerrar essa primeira parte, mas a gente volta já para gravar a segunda parte, e você também, a gente te espera para o próximo programa. Eu espero que você tenha sido abençoado por esse tempo de entrevista. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um beijo.